Junho 25. Segundo Reis 8, verso 1 a 9, verso 13. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou à terra de Israel uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. Veja, ó meu senhor o rei, exclamou Geazi. Esta é a mulher e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher. E ela lhe contou o que havia acontecido. Então, o rei ordenou a um de seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Eliseu foi a Damasco, capital da Síria, onde o rei Ben-Hadad estava doente. Quando alguém disse ao rei que o homem de Deus tinha chegado, o rei disse a Hazael: leve um presente para o homem de Deus. Depois, peça que ele pergunte ao Senhor se vou me recuperar dessa doença. Hazael levou consigo o presente, 40 camelos carregados com os melhores produtos de Damasco. Foi vê-lo e disse: seu servo Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai se recuperar de sua doença. Eliseu respondeu: vá e diga-lhe, certamente se recuperará. Na verdade, porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou fixamente para Hazael, até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. Por que o Senhor está chorando? Perguntou Hazael. Eliseu respondeu: sei das coisas terríveis que você fará com os israelitas. Queimará cidades fortificadas, matará os jovens à espada, esmagará as criancinhas e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Hazael disse: como é que alguém tão sem importância como eu poderia fazer coisas tão grandes? Eliseu respondeu: o Senhor me mostrou que você será rei da Síria. Hazael se despediu de Eliseu e, quando voltou, o rei lhe perguntou: o que Eliseu lhe disse? Hazael respondeu: disse que o Senhor certamente se recuperará. Mas, no dia seguinte, Hazael pegou uma coberta, encharcou-a em água e a segurou sobre o rosto do rei até que morresse. E Hazael foi seu sucessor na Síria. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, enquanto Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, começou a reinar em Judá. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 8 anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia prometido a seu servo Davi que os descendentes dele continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jeorão, os edomitas que se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então, Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra para atacar a cidade de Jair. Os edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Contudo, o exército de Jeorão desertou e voltou para casa. Até hoje, portanto, Edom é independente de Judá.
A cidade de Líbia também se rebelou nessa ocasião. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jeorão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acázias foi seu sucessor. Acázias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá no 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Acázias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atália, neta de Omri, rei de Israel. Acázias seguiu o exemplo da família do rei Acabe. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe, pois se casou com uma mulher dessa família. Acázias se uniu a Jorão, filho de Acabe, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Quando os sírios feriram o rei Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Acázias, filho de Jeroão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, pois ele ainda se recuperava de seus ferimentos. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas e lhe disse: "Prepare-se para viajar e leve esta vasilha de óleo. Vá a Ramote-Gileade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi. Chame-o a uma sala à parte, longe de seus companheiros, e derrame o óleo sobre a cabeça dele. Diga-lhe, assim diz o Senhor, eu o ungi rei de Israel. Depois, abra a porta e saia correndo." O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote-Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. "Comandante, tenho uma mensagem para o Senhor", disse o profeta. "Para qual de nós?", perguntou Jeú. "Para o Senhor, comandante", respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu senhor. Desse modo, vingarei o assassinato de meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aías. Cães comerão Jezabel no campo em Jezreel, e ninguém a sepultará." Então, o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos outros oficiais do rei, e um deles lhe perguntou: "O que esse louco queria? Está tudo bem?" "Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem", respondeu Jeú. "Você está escondendo algo", disseram. "Conte-nos o que ele disse." Então Jeú lhes contou. Ele me disse: "Assim diz o Senhor, eu o ungi rei de Israel." No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a trombeta e gritaram: "Jeú é rei." Atos 16, versos 16 a 40. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos." Isso continuou por vários dias, até que Pedro, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: "Eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela." E no mesmo instante,
o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. "Esses judeus estão tumultuando a cidade", gritaram para os magistrados. "Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis." Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, até que os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate, estamos todos aqui." O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então, ele os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos." Então, pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: "Solte estes homens." Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: "Os magistrados disseram que você e Silas estão livres. Vão em paz." Paulo, no entanto, respondeu: "Eles nos açoitaram publicamente e sem julgamento e nos colocaram na prisão. E nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma. Que venham eles mesmos e nos soltem." Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então, os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali, se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois, partiram. Salmo 143, versos 1 a 12. Salmo de Davi. Ouve minha oração, Senhor. Escute minha súplica. Responde-me, pois és fiel e justo. Não leves teu servo a julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. Meu inimigo me perseguiu, derrubou-me no chão e obrigou-me a morar em trevas, como as do túmulo. Vou perdendo todo o ânimo, estou tomado de medo. Lembro-me de tempos passados, reflito em todas as tuas obras e penso em tudo que fizeste. Levanto minhas mãos a ti em oração. Anseio por ti como a terra seca tem sede de chuva. Vem depressa, Senhor, e responde-me, pois meu ânimo se esvai. Não te afastes de mim, ou morrerei. Faze-me ouvir do teu amor a cada manhã, pois confio em ti. Mostra-me por onde devo andar, pois me entrego a ti. Livra-me de meus inimigos, Senhor, pois me refugio em ti. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és meu Deus.
Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Pela honra do teu nome, Senhor, preserva minha vida. Por tua justiça, tira-me deste sofrimento. Por teu amor, acaba com meus inimigos e destrói meus adversários, pois sou teu servo. Provérbios 17, verso 26. É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos.